para mim uma honra, satisfação tê-los aqui novamente nessa quarta-feira. Circuito de Filmes, trazendo aprendizados, trazendo a psicologia através dos filmes. E hoje trazendo um filme muito inspirador. Realmente vale muito a pena você assistir. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, apertar coraçãozinho, curtir, porque hoje tá bem interessante, tá? O circuito de filme ele foi criado para trazer os conceitos da psicologia, né, coach também. Isso foi criado em 2020 e desde então eu venho feito essas lives no intuito de inspirar você que está assistindo. Da mesma forma, o filme, né, o personagem, a história, alguns casos são baseados em história real. Por exemplo, o filme de hoje é baseado realmente na história, né, baseado em uma história de um herói escocês do século XIII, que ele é chamado de William Wallace, e ele liderava conterrâneos da Escócia contra o monarca inglês Edward, né, Após os ingleses, né, invadirem a questão em um lugarejo da Escócia e de uma certa forma atingir, né, na verdade matar essa pretendente. Na verdade ele já tinha casado escondido, né, com essa moça, e a partir desse acontecimento, desse algo trágico, ele decide fazer parte, enfrentar esse grupo, né, dos ingleses. Mas antes, né, de entrar nessa questão dessa história mais recente dentro desse contexto, lá quando ele era criança, o William Wallace, o pai dele também enfrentava, né, tinha muita lutas, né, e ele vivenciou a morte do pai e do irmão, e também vivenciou algo bem marcante para ele na infância dele em relação a essas lutas, né? Algo até que uma série de mortes que ele viu, né? Um bocado de gente morto, e isso marcou a lembrança dele. Então, a partir disso, ele traz isso, e o tio dele, que era o irmão do pai dele, treina ele, começa a treinar ele para realmente futuramente ele poder enfrentar quem precisasse, né, entrasse em guerra, enfim. E é a partir daí essa história, né, o nome, né, Coração Valente. O que eu achei interessante desse filme? Essa essência dele, né, o acreditar nos princípios, nos valores, e isso, de uma certa forma, contagiava as pessoas ao redor. Ao mesmo tempo que era algo puro, ao mesmo tempo era algo bem agressivo, mas esse agressivo no objetivo de enfrentar o que precisa ser enfrentado, é um espírito de guerreiro, de luta. Então, essa dualidade, né, essência, pureza, porque isso aparece no filme no momento que ele se apaixona por uma menina que, na época que o pai dele morreu, ela, com um gesto bem simples, Eliane, seja bem-vindo,
com um gesto muito simples, a menina que está talvez uns 6 anos, ou 7 anos, ou até menos, ela pega uma rosa e dá para ele na hora do sepultamento do pai. Ele se comove, ele chora, criança, talvez seus 9 anos, e aquela cena fica marcado para ele. Depois de muito tempo, que eu falei que o tio levou, né, para treinar uma série de coisas, línguas, como lutar, ele volta para esse mesmo local e reconhece essa moça. Então, quando ele reconhece ele quer formar uma família, casar. Então, esse filme Coração Valente, ele mistura isso, essa pureza e a agressividade, a luta, né, o ímpeto, a coragem, que parece que são duas coisas distintas, mas nesse filme você consegue ver nitidamente essas duas coisas. Então esse lado emocional, né, ele aparece na questão do se apaixonar por essa moça. E aí acontece uma tragédia, porque o grupo inglês pega essa moça e de alguma forma acaba matando, e a partir disso ele decide enfrentar os ingleses, e aí ele começa a fazer história a partir daí. E é essa história que eu quero enfatizar aqui, esse legado, né, essa história inspiradora. Então, o que caracteriza em destaque o William Wallace é a questão da coragem e ele acreditar naquilo de fato, na visão dele. Só que junto a isso, uma intuição também muito forte. A intuição, que aí eu vou fazer um convite para você que está assistindo a live, seja no Instagram agora ao vivo, ou né, em algum momento no YouTube. Às vezes a gente tem uma intuição, né? Uma intuição sobre algo, acreditar, né? Esse algo interno que nos avisa. E às vezes a gente não acredita muito disso. A gente, isso não deve ser verdade, enfim. E esse filme ele mostra esse acreditar, né, nessa intuição, só que acima disso é os princípios e valores que ele não abre mão. E é isso que faz com que esse filme seja tão bonito. Ele ganhou na época como melhor filme. E quando você assiste, você realmente se inspira. É você acreditar de fato. E esse acreditar na sua essência maior. Então, nesse filme, ele mostra que tem esse lado emocional, que na hora que ele se apaixona por essa moça, mas também tem o lado de enfrentar, o guerreiro. Ele tem uma estratégia na parte de enfrentar o pessoal inglês. Então, assim, o meu convite realmente é que você assista esse filme. É muito inspirador. Muito inspirador de fato. Agora, apesar de ser um filme um pouco mais longo, né? Ele é quase 3 horas. Então, nesse sentido, é o meu convite. E só para contextualizar você que está assistindo, essa história começou na Escócia em 1280 depois de Cristo, e depois em Londres, né, uma parte disso, e depois a maior parte do cenário é na Escócia mesmo, tá? E tem uma frase do pai do William Wallace
porque ele fala o seguinte: teu coração é livre, tenha coragem de segui-lo, que traz um pouco o que eu falei para vocês. Às vezes é preciso você seguir realmente essa intuição, esse coração. Mas tem um momento também a parte racional. E o que é bem interessante nesse filme? Quanto o desenrolar dessa história, à medida que o William Wallace ele começa a enfrentar essa tropa inglesa, ele começa a vencer junto com com os liderados dele. E essa coragem que ressalta faz as outras pessoas ao redor se inspirar. E aí interessante nesse ponto o quanto as pessoas seguem pessoas que têm coragem. O que eu vejo? As pessoas, de forma geral, elas precisam de pessoas que as inspirem. E esse filme ele traz um pouco disso. Vamos dizer que na imensidão de pessoas comuns, se você faz algo a mais, se você se destaca, você já está sendo inspiração para muita gente. Então é preciso, de fato, a gente ter esse coração valente, como diz o filme, para muita coisa na nossa vida. Com certeza, com esse coração valente, você vai se destacar nessa área, o que você for fazer, você vai ser acima da média. Então esse filme, de fato, ele fala, a princípio, eu vou trazer outros aprendizados aqui, mas eu estou destacando aqui, em essência, essa é a parte. E esse filme também é um exemplo de liderança. Como um líder ele pode motivar, ele pode mobilizar uma nação. A forma de liderar. Então, se você segue princípios e valores, isso pode e não abre mão em nenhum momento de seguir esses princípios e valores, você vai deixar um legado, como o William Wallace deixou para uma nação. Inclusive nesse percurso, ele foi traído nesse percurso. Então, é um exemplo de liderança, é um exemplo de confiança. Tem até uma cena no filme que tem os dois grupos, os dois países que iam se enfrentar. A princípio eles queriam, os mais conservadores do lado dos escoceses, eles queriam fazer o acordo, porque na verdade eles não acreditavam que os escoceses iam vencer os ingleses. Essa que era a verdade. Só que o William Wallace sempre acreditou na vitória. Então, nesse momento, até de uma forma de provocação para esses ingleses, ele falou cada coisa assim, que eles, eu vou usar outras palavras, mas o sentido era esse, que eles iam entrar, ele ia botar as pernas, como é que o pessoal fala, o rabo entre as pernas, e iam embora, iam sair dali com a derrota deles. Então ele teve a ousadia, o William Wallace, de falar isso para os ingleses. E nessa hora,
os ingleses deram risada. E nessa batalha específica, os escoceses ganharam. Eles não esperavam isso. Então, a confiança para você vencer o que precisa ser vencido, você precisa ter confiança. Duana, seja bem-vinda. Então, valorize também a sua liberdade. Ele sempre pregou isso, né? William Wallace, a liberdade. A gente pode seguir a liberdade de expressão, a liberdade para você ser quem você é, a liberdade de você conseguir o que você quer. Então, esse filme ele traz várias coisas, é muito inspirador, tá? Eu vou enfatizar, assistam Coração Valente. Se você não assistiu, tem no YouTube, tá? Se caso você não encontre no YouTube, mas tem lá, você pode me chamar no direct, que aí você vai aqui no Instagram, que você vai, eu vou te orientar como assistir também, tá? E aí agora eu vou trazer aprendizados pontuais e falando de alguns aqui para você, tá? Tem uma frase que traz no filme, que é: todos os homens morrem, mas poucos realmente vivem. Então, todos vão morrer, mas a forma como tem vivido, aí é que está a grande questão. William Wallace, ele tinha a coragem de vivenciar, seja o que ele era, seja a questão do ideal dele, né? Ele a princípio é movido pela vingança em relação à amada dele, mas ele também inspira, ele tem princípios. Outro aprendizado é: seja mais agressivo e menos passivo. O que quer dizer isso, né, esse aprendizado? Que você precisa ter mais iniciativa, seja mais proativo, que você tenha mais força de vontade, que você possa realmente superar, né, e poder... Eu costumo dizer aceitação proativa. O que eu falo, né? O que eu estou querendo dizer com aceitação proativa? A pergunta é: aconteceu um fato para você. Aí a pergunta para você é o seguinte: você fez de tudo de fato que precisava fazer na situação? Se você fez tudo que era possível e até o impossível, pronto, você pode descansar. Você descansa porque tudo que você precisava fazer já fez. E aí você vê, nesse momento parece que as coisas começam a se resolver mais rápido. Então, só que a pergunta: eu preciso fazer, né, procurar solução, meios para enfrentar aquilo. Outro aprendizado aqui primeiro a cabeça e depois a espada. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro trabalha o seu mental, trabalhe o seu emocional, o seu psíquico, para você poder, de fato, depois usar as ferramentas que você tem à mão. Que seja a questão do seu trabalho, trabalhe a sua mente, trabalha o seu emocional, o seu psíquico. E no filme ele traz isso também. Foi uma das lições do tio na parte do treinamento do William Wallace. Uma outra coisa de aprendizado é: o dinheiro e o cargo não são nada se não forem merecidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Respeito, inspiração e liderança. Você pode até ganhar um cargo. Agora, se de fato você está de acordo com aquele cargo, se você tem um cargo de liderança, mas você ganhou, você não construiu isso, é diferente. E nesse filme há uma construção. E é bem interessante nesse filme que William Wallace ele fez mais história após a morte dele.
porque até o último minuto, até o último suspiro, ele não abriu mão dos princípios e valores dele. E isso inspirou muita gente ali, mesmo depois da morte dele. Outro aprendizado: um líder motiva os seus seguidores. Antes de você ser líder de alguém ou de pessoas, primeiro você precisa ser um líder de você mesmo ou de você mesma. Se você consegue gerenciar as suas emoções, se você consegue gerenciar a sua vida, se você consegue de fato mobilizar o que está ao seu redor em prol do que você quer, você está sendo um líder. Não quer dizer que tudo vai sair do jeito que você quer, mas você chega ao ponto da sua liderança que você consegue superar, passar pelas adversidades que acontecem e você supera, vai à frente. Não é impedimento. Isso também é ter liderança. É você ser líder de você mesmo. Estrutura não é o que conta. Por que eu estou dizendo isso? A fama do William Wallace correu tanto que as pessoas falavam que ele matou 50 homens, ele tinha 2 metros de altura e na verdade ele não tinha 2 metros de altura. Ele mais ou menos relativamente baixo. E aí não é a estatura, né? E tem até um outro momento do filme que ele enfrenta um cara bem maior e ele ganha. Aí a gente pode citar a história de Davi e Golias, né, da Bíblia também, que o Davi muito menor ganha o Golias. Não é isso que vai contar. Outro aprendizado: não existe valor para os seus princípios. Então, como eu falei, o valor que o William Wallace ele vai trazendo sempre na vida dele. Até no momento de traição de outras pessoas próximas, ele consegue manter isso, e isso incomoda de forma positiva. Em que sentido eu estou falando incomodar? Que o fato das pessoas que traíram a ele ver esses princípios tão latentes dele e se sentir mal por ter feito isso com ele. Então isso é um dado. Uma outra coisa, outro aprendizado quando você encontrar a mulher, nunca mais vai esquecê-la. Então o William, ele nunca esqueceu essa moça que ele se apaixonou desde eu acredito que uns 7, 8 anos, quando o pai dele morreu. Ele não esqueceu aquela menina, né, que depois se tornou mulher, que veio até a se casar com ela. Outro aprendizado: sacrifícios são necessários. Eu falei que até a própria morte do William foi um sacrifício para que ele deixasse um legado para aquele povo da Escócia, para a história como um todo. E outro aprendizado: conheça o território onde você deseja atuar. Seja na sua profissão, seja o cliente que você conseguir, seja se você trabalha com animais, se você trabalha com pessoas, conheça esse território, esse campo. Construa relacionamento. Então, na sua trajetória de vida, sempre, né, construa relacionamentos, porque é muito importante nessa caminhada. Tem um plano, né? Sempre tem um plano, né? Um roteiro. Claro que nem tudo vai sair exatamente como a gente quer, em alguns detalhes, mas é importante a gente ter o norte. E com certeza você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Saiba adaptar o seu plano ao meio do caminho. Então, se você tem um plano, mas há um convite ali
há uma necessidade de fazer adaptação, mudanças ali. Faça essas mudanças. Não seja rígido, né? Veja o que é que de fato você precisa e vá construindo esse novo plano, mesmo no percurso. Eu costumo dizer que em algumas situações da nossa vida é preciso a gente trocar, né, a roda do carro, né, o carro em movimento. Ou seja, eu preciso estar em movimento, né, e fazer as adaptações que precisam nesse percurso, nesse caminhar que eu estou fazendo já. Outro aprendizado: a versão é sempre melhor do que a realidade. Eu falei que existia boatos que o William Wallace tinha matado de uma vez só 50 homens, e isso, né, o boato sempre ele vai diferir da realidade. Então, nem tudo que você ouvir você vai acreditar. Então, esse é um aprendizado. E existe, né, quando existe um exagero da realidade. Uma outra coisa, outro aprendizado até mesmo um homem comum pode desafiar um rei. Ou seja, é preciso você acreditar. Porque nesse filme o que rege tudo é a coragem do William Wallace. É isso que ele não vê números, ele não vê impossibilidades, ele tem a coragem. Então, o meu convite é que você também tenha coragem de conseguir o que você quer, de enfrentar o que você quer. Então, coragem é um ponto-chave desse filme. Busca um objetivo maior, porque quando você tem um objetivo maior, algumas adversidades, algumas traições, né, que o filme mostra, ele sempre está sempre se levantando, e ele se levanta mais forte, ele se levanta trazendo mais gente, porque no momento que por algum motivo você caiu e você se levantou, esse gesto, essa situação acaba inspirando outras pessoas. E a coragem é bem interessante, né? Eu vou fazer esse parênteses aqui. Muita gente tem coragem, muita gente tem vontade de fazer muitas coisas na vida. Só que quando aparece uma que tem mais coragem do que as demais, essas pessoas que estão vendo essa coragem dessa pessoa inspira, porque ela queria estar ali naquele lugar, no lugar daquela pessoa. Por isso que essas pessoas aplaudem, se motivam, se inspiram. E que você seja essa pessoa que inspira as outras pessoas também. Um líder dá o exemplo. Tem uma frase que até, né, que eu ouvi e nunca mais esqueci. Palavras convencem, exemplo arrasta. Então, o exemplo ele vai arrastar a multidão. Palavras pode até convencer, mas por um período de tempo. É o que esse filme ele mostra, né? O coração valente. Respeito aos adversários. É preciso você também respeitar, saber que o outro tem uma força, mas não é um motivo de me intimidar por essa força ou por essa possível grandeza. Da mesma forma que ele é grande, eu também sou grande e posso ir além diante da minha própria força. E aí tem uma passagem do filme que eles pintaram o rosto de azul. Então, nada é mais intimidador do que tinta azul na cara. E eles gritando: liberdade, liberdade, liberdade. Então, assim, só para
para a gente fechar essa parte dos aprendizados, como isso pode ser motivador, né? A gente pode ter uma motivação para isso. E a liberdade, né? Como eu falei, pode ser liberdade de expressão, liberdade de você ser quem você é, liberdade de fato de alcançar o que você quer. Então é algo que é muito inspirador. Coragem, liberdade e você seguir seus princípios, né? Coração. Shirlene, seja bem-vinda. Então esse filme eu convido novamente, de fato, a vocês assistirem O Coração Valente. Eu realmente amei esse filme, tá? E se você assistir de novo, sempre vai ser uma sensação nova, porque mexe muito com as nossas emoções. E com certeza, quando a gente mexe com a gente, mexe com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, comportamentos, e de fato vai mobilizar você a fazer, realmente ter novas atitudes. Então esse é o convite dessa noite, tá? Toda quarta-feira eu estou aqui trazendo novos filmes para a gente trocar aprendizado, trazendo um olhar da psicologia, né? Também do coach. E dia de quinta-feira trazendo também a parte de psicologia, coach, autodesenvolvimento, inteligência emocional, mapa de perfil comportamental, toda quinta-feira. E dia de segunda-feira eu criei um novo quadro falando sobre depressão e ansiedade. E meu desejo é que você participe. É um horário um pouco diferente, às 20h47. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar mensagem no meu direct, que você possa esclarecer suas dúvidas. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, vai lá no link da bio, se inscreve, compartilhe e crescer e contribuir, tá? Que a minha inspiração para você, além da coragem e a liberdade, que você possa de fato, que você possa seguir em essência isso que está dentro de você, a sua intuição. E essa coragem, que você seja valente para enfrentar as adversidades da sua vida. Quantas vezes você cair, você levantar, e em cada levantar desse que você tiver, que você possa inspirar as pessoas ao redor. Que você possa cada vez mais ser uma pessoa que inspira. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.